Oi, eu sou o Elfo e eu queria falar um pouquinho hoje sobre uma palavra que tem sido frequente nas minhas pesquisas e até em algumas das leituras que eu tenho feito ultimamente. Essa palavra é a emancipação. Se a gente olhar no dicionário ou até numa pesquisa bem rápida na internet, é possível encontrar o seguinte significado. A emancipação é um termo usado para descrever vários esforços de obtenção de direitos políticos ou de equidade para determinados grupos. Esses grupos são frequentemente privados dos seus direitos garantidos, inclusive na Constituição. Isso me fez pensar nas várias vezes que eu já ouvi essa palavra, muitas vezes quando o assunto era veganismo, quando o assunto era de pautas de militância ou até de luta pelos direitos humanos, e que muitas vezes também essa palavra é usada em discursos filosóficos ou de pesquisadores da área sociológica. E aí eu trago aqui o exemplo que é mais clássico do que significa ou de onde que se aplica a tal da emancipação, que é quando um adolescente, ou seja, legalmente uma pessoa que ainda não conquistou a sua maioridade, a sua independência, né, em termos até de questão dos pais ou até da lei, ele solicita essa emancipação para que ele se torne independente dos seus pais. E essa independência tem justamente a função de equidade, ou seja, esse adolescente tem os mesmos direitos que os seus pais, que são adultos, teriam. E repara que eu falei equidade, ou seja, não é superioridade e nem uma ditadura ou uma imposição dos direitos. É uma busca para que essa pessoa ou essas pessoas, quando a gente fala de um grupo, que tiveram e ainda têm os seus direitos negados por questões de machismo, de racismo, de capacitismo ou até de LGBTfobia, tenham instrumentos legais e também por meio de políticas públicas para que essas pessoas sejam consideradas parte da sociedade. E aí eu trago aqui essa questão de parte da sociedade, não como, mas como assim, eles sempre foram parte da sociedade, como assim, você não pode falar uma coisa dessas? Na verdade, realmente, legalmente, essas pessoas adultas sempre foram parte da sociedade, mas muitas vezes a própria sociedade faz com que a sua existência, a sua narrativa e os seus direitos sejam apagados, sejam negados. Justamente por essa questão do machismo, justamente por essa questão do racismo, do capacitismo e da LGBTfobia. E aí também entra um ponto muito interessante que é o seguinte, a gente quando está falando de emancipação dos nossos corpos, a gente está incluindo também que os nossos corpos são diversos, a gente não quer ser igual a todo mundo, a gente não pode ser igual a todo mundo, até porque ninguém veio da mesma fábrica. Então, deixa eu dar um exemplo bem prático. Quando uma pessoa trans luta pelo direito do seu nome social ser registrado, ou até mesmo pelo direito do seu nome na certidão ser retificado, é uma luta justa e válida, justamente porque está amparada em instrumentos legais e até garantida no direito que ela tem constitucional. Da mesma forma, o combate ao racismo também é uma questão que deve ser abordada como emancipação dos corpos negros e dos corpos em diáspora, porque é uma luta que pretende fazer com que as pessoas percebam que a diminuição ou apagamento de pessoas em situações, por exemplo, de trabalho, em situações de escola ou em outras situações cotidianas, simplesmente porque a pessoa é de uma etnia diferente da sua, além de crime, também é um tremendo de um retrocesso. E vale lembrar que diversas outras pautas que a gente entende que também são necessárias para que essa emancipação ocorra, elas só estão, hoje em dia, cada vez mais presentes e cada vez mais frequentes, né, no discurso da população, porque essas questões não foram resolvidas. Por exemplo, em 1888, o racismo não foi resolvido com essa tal da libertação dos escravos, ou até mesmo fazendo com que esses escravos não precisem mais trabalhar para os seus senhores, quando a gente sabe muito bem que a história já é outra. A história também passa a ser outra quando a gente tem um exemplo no Brasil, em 1983, que a LGBTfobia não foi completamente extinta
quando então finalmente a revista, o editorial Xana com Xana, depois de muitos protestos e de muita luta, ele passou a ser de fato legalizado, porque antes ele era escondido e proibido, que as pessoas lessem, tanto que somente nesse bar, Xana com Xana, é que ele passou a ser veiculado para pessoas LGBTs, inclusive e principalmente para mulheres lésbicas. E isso eu trago aqui como importância porque, infelizmente, a gente ainda tem que lidar, por exemplo, com notícias como 237 pessoas viraram estatística ano passado, simplesmente por serem quem elas são, ou seja, pessoas LGBTs. E ainda hoje, se a gente for parar para pensar, não só aqui no Brasil, mas no mundo, essa estatística só aumenta, também aumentando o medo da gente de sair na rua. Então, sim, essa palavra, a emancipação, é extremamente importante porque é com ela que a gente começa a destrinchar as necessidades dessas pessoas e as necessidades desses grupos expressivos, A gente não pode nem falar que são grupos minoritários porque sabemos que 56% da população no Brasil são compostos por pessoas negras. Mas justamente essas demandas e essas pautas começam a ser destrinchadas a partir da emancipação, ou seja, a partir da luta e da necessidade de conquista da equidade de direitos. Vale lembrar também que a gente está na luta todo dia, e todos os dias a gente vai continuar na luta, porque essa é uma questão diária, que a gente não vai conquistar da noite para o dia, mas que seria muito mais fácil se mais pessoas entendessem a necessidade que a gente tem de sobreviver de uma maneira heterogênea, ou seja, fazendo com que a nossa existência não precise ser igual para todo mundo, Como eu falei um pouquinho atrás lá no vídeo. A gente não quer impor, a gente quer fazer com que a nossa imagem seja cada vez mais normal. E normal é também que uma população seja heterogênea. Bom, se você gostou desse vídeo, eu venho aqui pedir para você deixar um curtir também, comentar o que você achou, quais as outras pautas que você considera que são importantes de serem tratadas cada vez mais hoje em dia na sociedade, e também de compartilhar com um amigo seu, que eu vou ficar bem feliz para que esse canal cada vez mais cresça, tá bom? Um beijo verde!